Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa atividade de hoje. Vamos iniciar às 19h30. Comentem aí se o som está bom, se estão tendo facilidade para sintonizar. Enfim, manifestem-se. É importante a manifestação de vocês. É importante saber como estamos sendo recebidos por aqueles que estão acessando esta plataforma. Sintam-se então à vontade, mas principalmente comentem aí se o som está bom. Vamos então iniciar a nossa atividade. São 19h30. Vamos iniciar com uma prece. Pedir a todos aqueles que aqui estão sintonizados que mentalizem Jesus, pois assim
desta forma, pensando no querido Mestre, na figura, vamos nos unindo neste pensamento e criamos um campo magnético entre nós. Isso facilita para que criemos aqui todos aqueles fluidos e energias que vão atender às nossas necessidades da noite. Pedir então a esses benfeitores que esta atmosfera esteja impregnada por fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, de todos aqueles fluidos que irão atender às nossas necessidades da noite. Pedimos licença e iniciamos então a atividade de hoje. Essa atividade ela é uma atividade dialogada. Pedimos a todos então a participação, que essa participação possa ser proveitosa. É uma atividade dialogada, como já falamos. Então, vamos fazer uma pergunta no início, e essa pergunta então que vamos formular, sintam-se à vontade para comentar, para contribuir com esses nossos objetivos da noite. A pergunta que vamos fazer é: o que devemos entender por pureza de coração? Essa pergunta ela está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm puro o coração. E o item que vamos abordar, que está embasada essa nossa atividade dialogada, é sobre a simplicidade e pureza de coração. E esse capítulo também tem lá a abordagem sobre pecado por pensamento, o que é a verdadeira pureza, trata dos escândalos, e tem uma instrução dos espíritos que fala sobre as criancinhas, que a pureza de coração é para aqueles que se assemelham às criancinhas. Então, vamos pedir a participação de todos. Primeiro, entender que nós somos espíritos, somos imortais, não morremos e estamos na encarnação só passando uma etapa de aprendizado, como se fosse numa escola, né? Então, vamos voltar para a verdadeira casa, que é o plano espiritual. Saímos de lá para produzir o progresso e, ora encarnados, estamos então fazendo essa evolução através das relações que nos cabe na encarnação com os familiares, com o trabalho, exercitando todas as leis. Vamos então entender que nós espíritos estamos numa ordem de progresso destes espíritos, Então tem lá os espíritos de primeira ordem, os de segunda ordem e os de terceira ordem. Por enquanto estamos enquadrados nos espíritos de terceira ordem. Que a característica desses espíritos de terceira ordem é
predominância da matéria sobre o espírito, então significa que o corpo nos domina, né? A propensão ao mal, tem lá ignorância, não conhecer, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que são consequentes deste orgulho e deste egoísmo e também da ignorância. A gente tem uma intuição de Deus, mas não compreendemos. Nem todos os espíritos são essencialmente maus dessa ordem de terceira classe. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já aí aparece a inferioridade, né? Porque nas leis de Deus, o exercício do amor, a caridade é determinante em todos os momentos. Então, somos espíritos de terceira ordem. Estamos nessa escala para chegar à segunda ordem, que é a próxima etapa nossa. Nesta segunda ordem, esses espíritos que estão nesta classe, nesta ordem aí, dominam já a matéria. O desejo do bem está sempre presente. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Então, essa é a próxima ordem que queremos chegar, e para isso temos que produzir essas condições para chegar a essa ordem. E no capítulo 17, eu fui buscar, porque esse capítulo 17 trata da perfeição. O título é Sede Perfeitos. E lá no item 8 fala sobre a virtude. Diz que a virtude no mais alto grau, então assim, a gente tem que já entender que precisamos produzir virtudes. É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. Então percebem aí que a gente precisa desenvolver virtudes, que é o que mais precisamos fazer. Virtudes naquelas relações com o nosso cotidiano, naquelas relações de trabalho. E o que é virtude? A pergunta que fizemos no início, o que devemos entender por pureza de coração? A pureza de coração passa pelas construções de virtudes. E as construções de virtudes precisamos, então, fazer o desenvolvimento. Então vou ler o início desse item aqui, desse capítulo que ora estamos abordando, o item 1, 2, 3 e 4. No item 1 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E depois no item 2, o mestre, nessa passagem que está no Evangelho do Mateus e do Marcos, vai dizer: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, como é que vamos conhecer esse reino de Deus?
não é exatamente pelas virtudes que desenvolvemos? Então, para que possamos entender por pureza de coração, é a construção de virtudes. Estou tendo um problema aqui para ver os comentários de vocês. Me deem um minuto aqui para mim fazer essa verificação. Mais um minutinho. Não consegui. Estou usando uma plataforma que é o computador e não estou conseguindo ver os comentários. Vou seguir então sem essa interação. Jesus vai falar no capítulo 1, ele vai dar dizer como nós devemos fazer essa produção de pureza de coração. Ele vai dizer que no capítulo 1 que existe uma lei, e o título desse capítulo 1 do Evangelho é Não Vim Destruir a Lei. Depois ele vai falar lá no capítulo 2 que existe um reino espiritual. E esse capítulo 2 é o entendimento de que o meu reino não é deste mundo. E ele fala aí, então, nesse capítulo, o Kardec coloca lá, que a verdadeira casa, que a vida futura está no plano espiritual. No capítulo 3, ele vai dizer que há muitas moradas na casa de meu pai, que existem diferentes estados da alma na erraticidade, e que uma boa causa das nossas misérias são decorrentes das infrações a esta lei que está no capítulo 1. Depois, no capítulo 4, ele vai dizer que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, isto é, ninguém pode ascender na escala dos espíritos se não encarnar e desencarnar. Essa etapa de ir para o plano espiritual e voltar na encarnação é o que vai ajudando a fazer o progresso espiritual. Então, no item 3, aparece bem presente: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Se nós formos pegar uma criança, não passa nenhum tipo de maldade nas suas mentes. Elas brincam, divergem nessas brincadeiras e imediatamente, como se nada tivesse acontecido, voltam a brincar. Então, não guardo nenhum tipo de rancor e está presente sempre ali a pureza do coração, que é o que mais nós devemos fazer. E aí o mestre, então, ele coloca que nós devemos ter essa pureza de coração
Essa é o parâmetro para as interações que devemos ter nas relações dos nossos cotidianos. Mais à frente, ele vai falar nesse item 3, poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então, essa caminhada, não conseguimos fazer isso numa única vez. Nós precisamos reencarnar várias vezes, e aí está lá: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essas idas e vindas para a encarnação é que nós vamos nos despojando dessas imperfeições. Imperfeições que trazemos de reinos inferiores e que, ora, como espíritos, como inteligências individuais, nós precisamos produzir o progresso. Então, só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham. Então, todo aquele que começa a fazer esse exercício de virtudes, começa então na construção desse progresso e vai aos poucos se despojando daquelas imperfeições que trazemos ao longo de uma caminhada evolutiva. No capítulo 11, cujo título, capítulo 11 do Evangelho, cujo título é Amar o vosso próximo, no item 8 está lá a lei de amor, que trata dessa caminhada evolutiva. Lá o Lázaro, que é o espírito que faz este comentário, ele diz o seguinte: no início, instintos, que é quando viemos para a encarnação, viemos, uma boa parte das nossas relações na encarnação, nas primeiras, é instintiva. Então ele fala, no início, instintos, mais avançado e corrompido, sensações. Isto é, à medida que vamos conhecendo e não ainda nos despojamos das imperfeições, vamos nos corrompendo e aí aparecem as sensações. Depois ele vai falar que mais instruído e depurado, sentimentos, e ele vai dizer que o núcleo desses sentimentos é como se fosse um sol interior que vai brilhar sempre em nós e nos acompanhará nessa caminhada evolutiva, que é a iluminação dos nossos caminhos. Então, nos assemelhar às crianças é importante, porque essa pureza de coração precisa ser desenvolvida à medida que vamos nos depurando, vamos nos desfazendo dessas imperfeições que está conosco, e faz parte dessa caminhada evolutiva. Lá no item 4, ele vai falar o seguinte, esse espírito, o Kardec, ele vai dizer que o espírito da criança já viveu. Por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce
da fraqueza, da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Assim, era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude, né? Então, neste comentário aí, aparece nitidamente, né, que se nós nos apresentássemos na encarnação tal qual nós somos, então a gente já teria muitas dificuldades com aqueles que nos recebem como familiares, né? É importante saber que a semeadura que os pais fazem nos filhos que recebem são determinantes posteriormente, depois que se consolida a encarnação, para as decisões que cabe ao espírito que foi recebido naquele lar produzir, né? Se não foi semeado nada neste espírito, nesta fase da infância, né, até consolidar a encarnação, que vai até mais ou menos entre 7 e 10 anos, aí então ele vai buscar no inconsciente passado. Não foi semeado nada, então ele vai buscar no inconsciente passado. Quando ele vai buscar no inconsciente passado, pode ser que apareçam imperfeições que ainda ele não se desfez. Então, quando os pais recebem uma criança como filhos, a semeadura é determinante e toda criança entende o que o pai está falando para ela, porque é um espírito milenar. Por ora está só naquele corpo ali, não é, recém-nascido, que está numa etapa de progresso, né, está ainda tomando a forma que é necessário para a manifestação daquele espírito. E aí o que acontece? É determinante semear, porque a criança, ela entende tudo aquilo que seus pais estão semeando. Posteriormente vai ser determinante nas provas que aquele espírito está para passar, né, para se desfazer daquelas imperfeições. E aí está uma relação muito importante de família, né? Só construímos um mundo melhor como famílias. Famílias, a célula máter, ali as relações biológicas, e também tem ali as relações espirituais de longas datas. Quando vamos, então, evoluindo dentro da encarnação, vamos precisar, sim, desta semeadura. E o resultado de um mundo de regeneração, ora estamos numa etapa de transição do plano de provas e expiação para o plano de regeneração. A característica deste plano de regeneração é que não precisa mais expiar. Nós temos provas sim para produzir, mas a expiação já está um pouco de lado. Expiação que significa olhar um passado de infrações à lei de Deus, as relações que temos com aqueles nossos irmãos nessa caminhada evolutiva e que ora precisamos reparar. Lá, os espíritos que falam da característica deste plano de regeneração é como se tivéssemos tomando um fôlego para prosseguir na jornada evolutiva. Queria falar mais dessa parte da semeadura. Então, ali, a partir do nascimento, suas ideias, o espírito que está ali chegando, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir.
o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais, né? Então, desenvolver a pureza de coração, ela é determinante pelo exercício também da educação, né? Quando estamos trabalhando a educação daqueles que estão conosco na caminhada evolutiva, numa etapa de paz, estamos sim também exercitando o verdadeiro amor e a caridade, e estamos também nos depurando. Estamos também contribuindo para aqueles que estão conosco nessa jornada, e isso vale também para o cotidiano, vale para os exemplos que damos ao transitar pelos veículos, pelos coletivos, no trânsito, no trabalho, no mercado. Nós somos observados por aqueles que estão ali e também pelos desencarnados, né? Então, esse comportamento de não julgar, né, a pureza de coração, é quando a gente está com a mente ocupada só em entender, né, as relações que estão à nossa volta e o que podemos fazer para contribuir. Isso nos ajuda bastante a consolidar essas virtudes, né? Virtudes como perdão, virtudes como não julgar, virtudes como paciência, como tolerância, como compreensão. Isso vai dando uma condição para o espírito que está dentro da encarnação e vai... um outro item, a resignação, uma outra virtude, né? É muito comum, né, trazermos essas imperfeições, e uma delas que sempre nos causa transtorno é o orgulho, né? E quando estamos resignados, quando somos humildes, quando temos paciência, estamos então numa direção oposta ao orgulho. E aí essas virtudes vão se consolidando, e ao sairmos da encarnação, então já temos uma condição melhor, né, para produzir aquilo que é preciso para chegar à segunda ordem, né? Por exemplo, uma das coisas que nos caracteriza a segunda ordem é compreender Deus. O universo, se a gente olhar, ele está harmônico. Existe uma harmonia entre os planetas, existe uma harmonia entre os reinos. Tudo é perfeito, né? Quando nós começamos a compreender e nós estamos mergulhados neste cenário, então começa a aparecer a condição que nós precisamos, que está lá na lei de amor, né? Mais instruído e depurado, né? Instruído, mas conhecendo mais, e exercitando e se desfazendo das imperfeições, vamos então chegando à pureza de coração, que é o que mais nos ajuda nas conquistas de progresso. Estamos chegando ao final da nossa atividade. Peço desculpas a todos por não produzir a interatividade que era necessário para esta nossa atividade, e estamos nos adaptando ainda à tecnologia, e hoje, né, eu não consegui fazer essa interação. Então, desculpa a todos que participaram desta atividade. Vamos, nesta prece, solicitar a todos que, se quiserem magnetizar suas águas, que disponham delas, que coloquem no lugar apropriado para isso. Os espíritos já vão saber que deverão magnetizar essas águas. Vamos fazer inicialmente uma pequena irradiação àqueles nossos irmãos suicidas. Posteriormente, então, vamos fazer a rogativa, que é para a aplicação do passe.
O passe, quando nos colocamos em sintonia, vamos recebendo. Então vamos pedir a esses benfeitores espirituais a assistência, aqueles nossos irmãos que saíram da encarnação pelo suicídio. Cuida, Jesus, para que esses nossos irmãos possam receber dos teus benfeitores a assistência de tudo que precisam, principalmente do entendimento, da compreensão, da afabilidade, da doçura, de tudo aquilo que vão ajudar para que sejam fortes em novas oportunidades de progresso na carne, que nestas novas oportunidades, Jesus, possam eles estarem com a compreensão, com o entendimento, com a força que precisam superar as provas e as sintonias com os teus benfeitores para os progressos que precisam fazer. Envolve-os com fluidos curadores, tonificadores, ajuda-os a repor as energias e também coloca novas oportunidades de progresso para esses nossos queridos irmãos. Ajuda, querido Mestre, para que possam, entre os familiares que irão receber esses nossos irmãos suicidas, possam estar aqueles nossos irmãos que dominam a espiritualidade para poder mostrar e poder ajudá-los diante das provas que virão decorrentes destas infrações que produziram na lei do nosso Pai. Então, aqui finalizamos essa nossa assistência a esses nossos irmãos suicidas. Vamos então pedir a assistência destes benfeitores para a aplicação do passe que se faz necessário a todos aqueles que estão sintonizados, encarnados e os desencarnados. Envolve-os, Jesus, com o teu amor e a tua paz, esses nossos irmãos. Magnetiza as águas que aqueles disponibilizam, que os componentes possam ser conforme as suas necessidades, mas principalmente, querido Mestre, que possam esses irmãos receberem os fluidos da pureza do coração, da humildade, de tudo aquilo que se faz necessário para o exercício da lei de justiça, amor e caridade. Assim, então, finalizamos a nossa atividade de hoje.